E o Corinthians avançou nas tratativas com Luiz Castro no vídeo de hoje do canal do Nicola. Vou dar detalhes sobre a oferta na mão do técnico português. Bora falar também sobre Endrick, que segue viajando pelo exterior, tá de férias no Palmeiras e nessa quinta-feira visitou o Camp Nou e assistiu ao jogo do Barcelona. Tem oferta do time catalão. Vou falar também sobre Funes Mori. Será que o zagueiro argentino que quer jogar no rubro-negro ainda tem chance? Bora te atualizar também sobre as últimas do Fortaleza, bastante irritado com o dirigente do Santos. Tem as últimas no mercado de transferências, além do Botafogo indo ao mercado internacional. Tudo isso a partir de agora, não sem antes me apresentar, Jorge Nicola, jornalista esportivo, e decidi criar esse canal no YouTube para mais de 1.160.000 inscritos, para deixar todos vocês super por dentro das coisas do futebol. Para não perder nada é fácil, aperta esse botão vermelho de inscreva-se, ativa as notificações, assim você é avisado toda vez que tiver vídeo novo ou live, combinado? Bora começar o vídeo contando que ele tem um oferecimento de 1xBet, a casa de apostas esportivas, que é parceira do Liverpool, do Barcelona, do Chelsea, entre outros. E todo dia é dia de se dar bem na 1xBet. Nicola, mas na sexta-feira tem alguma coisa? Claro que tem. Faz o teste. Abra agora mesmo o link que eu vou deixar no comentário fixo. Tem os jogos dessa quinta-noite, estaduais e tudo mais, e a sexta-feira com jogos de campeonato nacional espalhados por todo o país. E o legal é que na 1xBet você tem várias opções de aposta dentro de uma mesma partida, não perde tempo. Aproveita e use o cupom Nicola para ter 100% de bônus no valor do seu depósito, beleza? Bom, bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias, contando que a minha Portuguesa é líder da Série A2, isso você já deve saber, tô falando todo dia a respeito. Mas depois da vitória por 1-0 contra o Juventus, na noite dessa quarta-feira no Canindé, a Luz abriu vantagem significativa para o vice-líder. Até então o Juventus era o vice-líder, a diferença era de 16 pontos para a Portuguesa, 13 para o Juventus. Agora a Lusa tem 19 em 21 possíveis, o vice-líder é o Linense com 14. Vantagem de 5 pontos da Portuguesa para o segundo colocado. A curiosidade é que Portuguesa e Linense se enfrentam no fim de semana na casa do Linense. Bora falar também sobre o Barcelona, que empatou com o Napoli na tarde dessa quinta-feira, jogo da Liga Europa. E a curiosidade se deu com a camisa do Ferran Torres, que por algum problema não apresentava o escudo do Barcelona. Erro inadmissível para um clube do tamanho do Barça. O time catalão vai passar por dificuldades no confronto da volta contra o Napoli na Itália. Bora falar também sobre Casimiro, que é streamer, jornalista, e fez uma live nessa quarta-feira, durante o jogo do Fluminense, e conseguiu arrecadar 120 mil reais em doações em dinheiro. Essa grana toda será destinada para ajudar as pessoas que sofreram com o caos em Petrópolis. Você deve ter visto as chuvas que mataram mais de 100 pessoas, enfim, que bom, que bacana, Casimiro mandou muito bem. Para fechar o giro de notícias, contar que o Avaí tem péssimo início no Campeonato Catarinense. O time que acaba de subir da segunda para a primeira divisão no Campeonato Brasileiro corre enorme risco de ser rebaixado no estadual. Até aqui não venceu há 5 jogos na zona do rebaixamento e até o presidente do clube já deu uma entrevista dizendo que a campanha é pífia e ele é o grande responsável. Para arrematar a respeito do giro de notícias, antes de ir para as informações de fato, o Matheus Cunha, atacante do Atlético de Madrid da seleção, havia se contundido nessa quarta-feira. Passou por exames que apontaram uma lesão de grau médio no ligamento colateral medial do joelho direito. Muita gente preocupada com a situação dele. O próprio atleta foi às suas redes sociais para dizer o seguinte, abre aspas, dos males o menor, feliz como sempre e focado a 1000 para a recuperação. Ano de Copa do Mundo, o Matheus Cunha tem papel importante também na seleção brasileira. A gente torce para que ele volte o mais rápido possível. Bora começar agora sim com as informações e a primeira vem de Fortaleza. Posso assegurar para vocês que os dirigentes do Leão do Pici estão revoltados com Edu Dracena. Tudo porque o executivo de futebol do Santos telefonou primeiro para o volante Ronald para fazer uma proposta financeira e só depois consultou o Fortaleza. O Santos quer um volante e entende que o Ronald tem os predicados, tem a capacidade, tem as qualidades que o Fábio Carille busca. O Dracena então entrou em contato, fez uma proposta oficial. O Felipe comunicou ao pessoal do Fortaleza que não quis entender bem. Como é que é? O Edu Dracena procurou você sem falar com a gente antes. Conversei com o dirigente do Fortaleza e posso assegurar que a chance de negócio, especialmente depois dessa conduta, ela ficou pequeniníssima. Ainda mais pelo fato de o Santos ter apresentado uma oferta de empréstimo com obrigação de compra de 60% somente no final do período de 1 ano. Então, diante dessas cifras e pelo modelo adotado pelo Santos, o Ronald fica no Fortaleza. O Peixe vai precisar buscar um outro atleta. Santos que já havia tentado nos últimos dias o Maicon, zagueiro do Cruzeiro.
Bora falar agora sobre Funes Mori, zagueiro de 30 anos de idade, argentino, tá no Al Nassr da Arábia Saudita, atleta que durante muito tempo vestiu a camisa da seleção argentina. Contei pra vocês que ele gosta da ideia de jogar no Flamengo, foi sugerido recentemente para os dirigentes do Fla. Conversei com o Daniel Kozik, que é o brasileiro que representa o Funes Mori em território brasileiro. E de acordo com o Kozik, agora com a volta do Marcos Braz e do Bruno Spindel do mochilão na Europa, as tratativas pelo Funes Mori podem avançar. Você lembra que o Braz e o Spindle estiveram por mais de 10 dias no exterior, visitaram o Manchester United para tratar a respeito do Andrés Moreira, conversaram com o Benfica sobre o Cebolinha, avançaram nas tratativas pelo Diego Rossi, atacante uruguaio que pertence ao Los Angeles Futebol Clube, mas está emprestado ao Fenerbahçe. Enfim, depois de todo esse período fora, eles estão de volta ao Brasil e o Kozik tem a expectativa de avançar nas tratativas pelo Funes Mori. Embora eu já tenha contado para vocês que o grande alvo do Fla, quando o assunto é zagueiro, é o Felipe, que pertence ao Atlético de Madrid e vive os últimos meses do contrato no futebol espanhol. O contrato dele termina agora em junho e ele já pode assinar um pré-contrato. O Flamengo tem muita atenção nessa história porque cogita a possibilidade de contratar o Felipe sem custos para o segundo semestre. A negociação do Felipe com o Atlético está travada. O Felipe quer 2 anos de contrato com o Atlético de Madrid e o clube espanhol tem oferecido apenas 1 ano. Bora mudar de assunto e falar a respeito do Botafogo, que decidiu, depois de mapear o mercado e buscar 2 atletas no exterior. Essa informação é do GE e dá conta de que o Gilberto, lateral direito do Benfica, e Douglas, volante do PAOK, ex-Vasco, ex-Corinthians também, né? O Douglas e o Gilberto podem virar reforços do Botafogo. Não são negociações simples, até porque a fase dos dois é relativamente boa. O Douglas, por exemplo, 24 jogos, 3 gols e mais 3 assistências com a camisa do time grego. Recentemente o PAOK recebeu uma oferta de outro clube da Europa e acabou recusando por entender que o Douglas tem papel extremamente importante. Já o Gilberto era titular absoluto enquanto o Jorge Jesus era o comandante do Benfica. Depois da saída do JJ, Gilberto perdeu um pouquinho de espaço, também sofreu com a amidalite e não entra em campo desde 15 de janeiro. Mas nessa temporada já fez gol importantíssimo que levou o Benfica para a disputa de competições europeias, ou manteve o Benfica em competições europeias. Os números do Gilberto: 22 jogos e 4 gols. Ainda que as negociações não avancem, é legal notar o processo que o John Textor vai definir para o Botafogo a partir de agora. A gente se acostumou a ver o Botafogo pensando em contratando atletas de pouca relevância, grandes apostas. Agora não, agora a ideia é buscar jogadores brasileiros que não são protagonistas na Europa, mas que têm um currículo relativamente bacana. Acho que é um salto para o torcedor do Botafogo, sem sombra de dúvida. Quero falar agora sobre Endrick, a grande joia do Palmeiras, que segue de férias. Disputou a Copa São Paulo de Juniores, foi liberado para curtir um período de descanso com a família. O Abel havia até sugerido que ele fosse à Disney e o Endrick, o pai, a mãe e seu irmão estiveram na Disney de Paris. Essa visita se deu pouco antes de o Endrick assistir a um jogo do PSG na Champions League. PSG Real Madrid, vitória do PSG com um gol do Mbappé. Na oportunidade, o Endrick teve a oportunidade de conhecer o Neymar. Mas não estou aqui para falar sobre isso, quero contar a respeito dos processos e projetos para o Endrick de clubes europeus. Nessa quinta-feira, ele e o pai foram ao Camp Nou, a convite do Barcelona, para assistir ao confronto do Barça contra o Napoli, empate 1, que eu já contei agora há pouco. Pois bem, antes da visita, o Barcelona já havia demonstrado mais uma vez a intenção de comprar o atleta do Palmeiras. O Palmeiras já tem a informação de que o Endrick assinará o primeiro contrato profissional com o Verdão em julho, quando ele completa 16 anos de idade, mas o pai do Endrick já tem sido convidado, assediado por clubes europeus, para tentar um acordo pós assinatura do primeiro contrato com o Palmeiras, ainda que isso precise passar pelo Palmeiras. E existe uma concorrência enorme pelo garoto de apenas 15 anos de idade. O Real Madrid é super interessado. O Real Madrid, inclusive, se aproveitou da visita do Endrick a Paris para bater um papo mais uma vez com o pai dele. O PSG é outro que monitora e preparam algumas cifras e um projeto bastante interessante. O Barcelona, dessa visita do Endrick e do pai dele, o Barcelona se aproveitou para tentar alavancar ainda mais as negociações. Isso sem contar nos times ingleses, o Chelsea, o Manchester City e o Manchester United. A impressão que eu tenho é de que o Endrick não vai durar muito tempo no futebol brasileiro. Está super em moda com os gigantes do futebol europeu. E aí você? Qual seria o melhor destino para o Endrick? Usa o espaço para comentários para dizer onde é que você acha que ele se encaixaria melhor. Só um detalhe importante sobre Endrick e Barcelona. No bate-papo do Barcelona com o pai do Endrick, o que se falou foi que o Barcelona precisa de um brasileiro com imagem limpa, com carisma,
com gol, com facilidade para marcar, e o Barcelona enxerga todo esse potencial no Endrick. Que moral, hein? Fico me imaginando na pele do pai do Endrick, vivendo todas essas sensações. Bom, bora fechar o vídeo com informação super importante. Craque Neto, no programa Os Donos da Bola desta quinta-feira, assegurou que o Corinthians já tem um acordo com um técnico estrangeiro. Deu todos os indícios de que é um técnico português. Pouco mais tarde, o Chico Lang, comentarista da TV Bandeirantes, assegurou que o técnico é o Jorge Jesus. Posso assegurar para vocês que não é o JJ. Apesar da informação que ele teve de que houve um almoço do Duílio Monteiro Alves com o Juliano Bertolucci nessa quinta-feira, de fato existiu esse almoço. Mas não foi para tratar a respeito do Jorge Jesus, e sim para falar sobre Luiz Castro, outro técnico português que trabalha nesse momento no Aldoaí. Eu tenho falado para vocês há vários dias que o JJ estava descartado, que o Vitor Pereira também não viria e que o Luiz Castro era o novo plano A. O que aconteceu nos últimos dias é que a conversa avançou e o Corinthians já apresentou uma oferta de 3,5 milhões de euros por temporada pro Luiz Castro e todos os membros da sua comissão técnica. Essa é a informação exclusiva que eu queria dividir com vocês. 3,5 milhões de euros hoje equivalem a 20,5 milhões de reais. Se você dividir por 13, os 12 meses mais o 13º, o Luiz Castro e toda a sua comissão técnica teriam direito a mais ou menos 1,6 milhão reais mensais. Bem mais dinheiro do que nos tempos do Silvinho. O Silvinho e seus auxiliares, o Silvinho ganhava 280 mil. Com os outros auxiliares, o custo ultrapassava pouco mais de 300 mil. A diferença é de praticamente 5 vezes. Então o Corinthians, com o seu novo técnico, vai gastar 5 vezes mais, embora terá um treinador com bastante currículo. Não sei se bastante currículo, mas ele é muito bem falado em Portugal. O Luiz Castro trabalhou por 10 anos nas categorias de base do Porto, foi campeão recentemente no Shakhtar Donetsk, e tem como estilo o gostar de bola, ser protagonista. Basicamente aquilo que o Corinthians busca para esse atual elenco. Conversei com um empresário do Luiz Castro nessa quarta-feira. Ele já havia dito que qualquer definição a respeito do futuro do treinador português aconteceria durante o fim de semana. O que pega hoje para o Corinthians e também para o Botafogo, que tem interesse na contratação do Luiz Castro, é o pagamento da multa rescisória com o Aldoail. O Luiz Castro tem contrato com esse time do Catar até a metade do ano e a multa é de 2 milhões de dólares. O Corinthians e o Botafogo tentam convencer o Aldoail a reduzir essa punição, essa multa, para que o negócio possa sair. Há otimismo no Corinthians. O Kia Jorabichian, que é um antigo aliado, parceiro do Corinthians, já entrou no circuito e está trabalhando junto ao Teixeira, o empresário do Luiz Castro, para que o técnico português ignore a oferta do Botafogo e seja anunciado o mais rápido possível como novo comandante alvinegro. Parece que a novela está, de fato, mais perto do fim. E você, curtiu o vídeo? Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal, se inscreva também no nosso canal de cortes. A gente volta um pouco mais tarde, por volta de 7h15, 7h20, com o programa do Nicola ao vivo, beleza? Abraço, tchau!